Evangelho de Lucas, capítulo 2, a nossa reflexão dessa noite. Amém? Capítulo 2, primeiro versículo até o 7º versículo. Assim está escrito: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ele havia de dar à luz. E teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pai querido, graças te damos, mais uma vez bendizemos ao teu maravilhoso nome, nessa hora tão oportuna, rogamos a iluminação do teu Santo Espírito sobre a ministração da palavra, para que haja entendimento, para que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para assimilarmos essa verdade, em nome de Jesus, amém. Chama a minha atenção, nesse texto, principalmente a parte terminal do versículo 7, porque não havia lugar para eles na estalagem, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bem, o reverendo evangelista Billy Graham disse certa feita que o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. E evidentemente ele se refere à encarnação do Verbo, o nascimento de Cristo Jesus, que foi celebrado nos céus através dos anjos, no campo por intermédio dos pastores, e até mesmo no Oriente por meio dos reis que vieram de tão longe para contemplar o cumprimento de uma das maiores promessas, a promessa mais aguardada. Existe uma página em branco na sua Bíblia, que está do Antigo Testamento ao Novo, e aquela página em branco, ela é tão antiga que você nem imagina. Ela tem 400 anos. É o período interbíblico, intertestamentário. Durante 400 anos, Deus esteve em silêncio. E não se revelava e não se comunicava com ninguém. E havia uma grande expectativa entre o povo de Israel, que Deus se revelasse, se manifestasse, para cumprimento das promessas. Imagino que o povo tinha esperança de que Deus levantasse novamente um rei, ou quem sabe um sacerdote, ou quem sabe um profeta, um juiz, ou até mesmo, quem sabe, enviasse um anjo. Mas Deus surpreende todas as expectativas quando Ele vem pessoalmente, através do seu Filho Jesus. E os anjos proclamaram: nasceu, o menino nasceu, e nasceu na cidade de Belém. Propositalmente nós lemos aqui todo o contexto, para que você venha entender como Deus coordena os fatos da história, e nada passa despercebido. Eu costumo dizer que Deus ainda está na sala de comando, e o controle está em suas mãos. Ele não perdeu as rédeas da história.
E de repente ele usa Augusto César, justamente o governador de toda Roma, Roma essa que exercia domínio sobre diversas regiões e até mesmo Israel, para que o governador faça o recenseamento. E o interessante é que Maria e José estavam em Nazaré da Galileia, e através desse recenseamento, ela estando grávida, ela precisa voltar a Belém da Judeia, a sua terra natal. Essa distância são 120 quilômetros. Naquela época não existia os transportes como nós temos à nossa disposição. E eles não tinham condições financeiras para ter aquelas carruagens à la romanas. Então eles vêm de jumento. E segundo pesquisadores, Maria em um jumento e José acompanhando ela andando 120 quilômetros. E quando chegam, eu quero que você imagine, crie esse cenário. Quando eles chegam exaustos, exauridos, tomados de fadiga, completamente cansados. E agora José e Maria começam a bater nas portas, em busca de um lugar, de porta em porta, ouvindo não após não. Eu não sei a exato, a razão, o motivo, as circunstâncias, porque essas portas estavam fechadas. Talvez Belém estava repleta de pessoas na mesma situação e condição, vinda de outros lugares para fazer o recenseamento. A única coisa que o texto nos diz é que o Criador do cosmos, do universo, do espaço sideral, não encontrou um lugar em nosso meio. Não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para ele na estalagem. E de repente a única coisa que sobra é o presépio, é a estalagem. A única coisa que sobra é a estrebaria. E naquele lugar, em uma manjedoura, nasce o menino Jesus. Na simplicidade daquele ambiente hostil, periculoso, de tamanha salubridade, o odor das urinas dos animais agredia as narinas humanas, lugar fétido, pútrido, que era justamente o presépio. E às vezes a gente vê umas manjedouras tão lindas, né? E não tem ideia do que é manjedoura. O sentido da palavra manjedoura vem de manjar. É uma gruta onde é colocado os alimentos para os animais. Então não tinha aquelas palhinhas tão bonitinhas, não. Era pior e bem pior do que você pode imaginar. E Jesus nasce nesse ambiente. E a gente vive em um mundo em que os homens querem ser príncipes, os príncipes querem ser reis, os reis querem ser venerados como deuses. Mas Deus desejou ser homem e viveu a nossa humanidade com humildade e com simplicidade, nos dando uma lição tão extraordinária, que não precisa de muito, que o que nós precisamos é a essência que precede a existência. O que nós não podemos é negociar a nossa verdadeira essência. E aquela noite não é uma simples noite. A partir daquela noite, em todos os continentes, em todas as nações, em todas as culturas, é celebrado aquele dia que mudou para sempre a história da humanidade, ao ponto que alterou o calendário romano, antes de Cristo e depois de Cristo. Não foi uma simples noite. Um coral de anjos entoaram a adoração nos céus, proclamando: nasceu, nasceu,
nasceu o menino, ou seja, as promessas se cumpriram. Não há mais nada a esperar, basta tão somente a partir de agora viver, porque nasceu o menino que será o nosso Senhor, que será o nosso Salvador. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que chama a minha atenção, e eu não posso fugir do meu foco hoje, é quando o texto encerra dizendo: não havia lugar para ele na hospedaria. Eu percebo que a história se repete. É Deus. A história se repete, meu amigo Edilson do hospital. A história se repete, meu amigo Roberto, de Jesus. A história se repete. Ainda hoje não há lugar para ele. A gente celebra o aniversário, mas deixa o aniversariante do lado de fora. E essa data se tornou uma data comercial. Curtimos a época, festejamos o feriado, nos reunimos entre familiares, mas deixamos o aniversariante do lado de fora. Talvez não haja lugar para ele em nossa casa, em nossa família. Talvez não haja ainda lugar para ele em nossos corações. E essa data se tornou apenas um costume, apenas uma tradição, onde as pessoas não têm a mínima noção do que é o Natal, do que representa o Natal, daquele que veio ao mundo para viver e para reinar em nossas vidas e através das nossas vidas. Não havia lugar para Jesus no seu nascimento, não houve, mas também não houve lugar para Jesus na sua vida ministerial. Talvez você não saiba, mas Jesus vivia de cidade em cidade, de aldeias em aldeias, vilas em vilas, porque hora e hora ele era expulso de uma região. Talvez você não saiba, mas está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 11, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Não o aceitaram. Porque Jesus não veio mediante o protótipo e o arquétipo projetado pela mentalidade humana. Que queria um tirano, um algoz, um carrasco e não conseguiram assimilar a mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem de fé, a mensagem de esperança. Aquilo era loucura, era uma insanidade para a compreensão deles. E Jesus não encontra lugar em cidade, ele não encontra lugar em Nazaré, ele não encontra lugar em Galileia, ele não encontra lugar em Decápolis, e ele vai de regiões em regiões, porque também não havia lugar. Não havia lugar para Jesus também nas religiões da época. Interessante que os fariseus e os saduceus eram inimigos, mas tornaram-se amigos para compor contra Jesus, para armar contra Jesus, para orquestrar uma situação que complicaria a vida de Cristo. Até os inimigos se uniram e não encontrava lugar para Jesus entre as religiões daquela época, entre os povos daquela época. Ele não teve lugar para nascer, ele não teve lugar para viver, ele não teve nem lugar para reinar. Apesar da ressurreição, a Bíblia ainda vai nos dizer em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gente, essa é uma mensagem entregue a uma igreja. Escuta só. Jesus fala isso depois da ressurreição, assentado à destra de Deus, para uma igreja de Laodiceia. E Jesus está dando um recado para a igreja. O recado é que ele não está do lado de dentro. O recado é que ele está do lado de fora. Mais uma vez na história, não havia lugar para Jesus. Mais uma vez na história, os homens trancaram as suas portas e não cederam o espaço e a oportunidade que ele precisa para mudar a nossa vida, para alterar o rumo da nossa história. Jesus não teve lugar para nascer, Jesus não teve lugar para viver, nem para reinar. A igreja deixou Jesus do lado de fora
E Jesus do lado de fora começa a dizer: eu estou à porta e... Mais uma vez, assim como José e Maria bateram na porta, vem Jesus bater na porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele. A pergunta a se fazer agora, nessa reflexão, nesse domingo que antecede o nosso Natal, porque o especial de Natal vai ser dia 25, e você está convidado para estar conosco. Mas como o clima e a atmosfera é essa, a gente não poderia falar sobre outro assunto. A pergunta agora a se fazer, uma pergunta retórica, você não precisa responder evidentemente, existe lugar no seu coração, na sua vida, para que Jesus possa entrar? Ou não há lugar para ele? Somente você pode responder, querido. Eu não quero que você se sinta coagido, pressionado, julgado aqui, não. Eu apenas espero que você reflita sobre esta verdade, porque se Jesus não nascer no seu coração, não importa quantas vezes você celebra o Natal, você nunca viverá o verdadeiro sentido do Natal. E entenda que Ele nasceu para viver e que Ele vive para reinar. Chegou a hora de fazermos do nosso coração manjedoura para acolhê-lo enquanto esse mundo despreza, e fazer da nossa vida mais do que uma manjedoura, um trono em que Ele possa reinar, um trono em que Ele possa governar. Se você já fez isso, então parabéns. Natal para você não é apenas uma vez ao ano, não se restringe a uma data, a uma época ou a um momento, mas Natal para você é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, desde o dia que você aceitou Jesus até o último dia de vida nessa terra. O Natal para você não é apenas um momento, mas é um fato, e fato esse que vai perdurar para toda a eternidade. Aí sim, eu posso lhe dizer: Feliz Natal. Feliz Natal, porque você entendeu, você compreendeu o que há por trás de tudo isso, que não se resume apenas nesse espetáculo psicodélico que existe, que nos encanta com tantos atrativos, mas você entendeu que atrás desse jogo de luzes e luzes e luzes existe um personagem principal. E se um dia uma estrela brilhou no céu, é porque a maior estrela estava nascendo na terra para ser a luz da nossa vida para todos sempre. Ele é a estrela da manhã, Ele é o sol da nossa justiça, Ele é a luz que ilumina as nossas vidas, e sem Ele nada somos, nada seremos. Isso é Natal. É por isso que os anjos celebram nos céus, os pastores celebram no campo, até os reis celebram no Oriente, e vem de tão longe para contemplar com seus próprios olhos a encarnação do Verbo, o cumprimento de todas as profecias, a realização de todas as promessas, que é justamente Jesus Cristo. Esse é o maior presente de Deus. Esse é o maior presente de Deus. E sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso? É que o Natal é celebrado pelos anjos, sim. É celebrado pelos reis, sim. É celebrado pelos pastores. Detalhe, abrindo aspas, reis e pastores. Os reis eram ricos, os pastores eram pobres. Os reis eram gentios, os pastores eram judeus. Interessante
essas analogias significa que Jesus de fato veio para todos, ricos e pobres, judeus e gentios. Veio para todos, todos aqueles que realmente abrem o seu coração para viver. Mas o que mais me impressiona é que o Natal foi celebrado pelos anjos, pelos pastores e pelos reis, mas o Natal, antes de tudo, foi celebrado em família. José e Maria. José e Maria. Celebrado em família. Deus poderia criar outro meio, outra forma, outro artifício de trazer o seu filho ao mundo. Mas mais uma vez na história da humanidade, Deus honra a família ao enviar o seu filho Jesus, mediante uma virgem, uma pessoa admirável, de conduta exemplar, que era Maria, e uma pessoa que também não pode ser esquecida, que era José, um homem de um caráter extraordinário. E ali eles entendem que naquele momento os céus se unem à terra e Deus começa a habitar entre os homens, cheio de vida, cheio de graça, cheio de verdade. Deus, sendo rico, se fez pobre, para que os pobres um dia possam desfrutar de todas as suas riquezas celestiais. O Filho de Deus se transformou em filho de homens, para que um dia os filhos dos homens pudessem se transformar em filho de Deus. Ele desceu do céu para a terra, para que um dia pudéssemos subir dessa terra para os céus. Ele assumiu a cruz no nosso lugar, para nos oferecer a coroa de vida. Isso é Natal. Isso é Natal. Agora eu espero que você receba essa mensagem. E amanhã, antes de partir o peru, antes de, pegar champanhe sem álcool, abrir a champanhe sem álcool. Ontem eu abri uma champanhe sem álcool. Oh, coisa boa, Jesus. Sem álcool. Amanhã, antes de você participar dos banquetes, das festividades, você diga: opa, um momento. Não podemos esquecer de prestar devida honras ao aniversariante do dia. Que Jesus Cristo encontre um lugar nessa estalagem, nessa hospedaria. Aqui Ele vai encontrar um lugar nesta casa, nesta família, em minha vida, em nossa vida. Você não vai fechar as portas. Amém? Você está entendendo o recado? Você não vai fechar as portas. E não importa quem seja você na sua família, se você é o filho, se você é o pai, se você é o sogro, se você é o genro, a sogra, a nora. Antes você vai dizer: com licença, com licença, com licença, com licença. Com licença. Gente, não podemos esquecer do aniversariante. É como celebrar um aniversário sem um aniversariante. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Pode isso? Não pode. Comemorar um aniversário sem um aniversariante? Não existe isso. Então, você tem essa oportunidade de viver o Natal. E se os anjos um dia proclamaram nos céus, foi para que eu e você pudéssemos proclamar na terra. Nasceu. 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 Nasceu, nasceu, nasceu. Não há mais o que esperar, porque nasceu. Agora há o que viver. Vamos viver, porque nasceu o menino, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nasceu. Nasceu para mudar a nossa vida, nasceu para mudar a nossa história. Não nasceu para ser apenas mais um entre tantos e tantos e tantos que ao longo dos anos nasceram e nasceram. Mas conforme diz o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que já foi lido: e tu, Belém Efrata, de modo alguns é pequenas em Judá, porque de ti sairá aquele cujas origens são da eternidade. Nasceu aquele que já existia.
Tão contraditório e paradoxal isso, né? Nasceu aquele que já existia, nasceu aquele que já vivia, nasceu, ou seja, encarnou para viver a nossa vida intensamente e se tornar o nosso sumo sacerdote. Por isso que o autor de Hebreus diz: Ele sabe nos socorrer, porque Ele sofreu as mesmas aflições que nós sofremos. Sabe aquela dor da traição, da decepção, da frustração? Jesus também sentiu. Sabe aquela dor do descaso, do desdém, do desprezo? Jesus também sentiu. E Ele é poderoso para socorrer aqueles que estão sentindo, aqueles que estão vivendo. Amém? Porque Ele viveu intensamente, viveu plenamente todos os nossos dramas, todos os nossos dilemas. Isso é tão interessante. Ele sabe aonde dói, e Ele sabe o quanto dói. Ele sabe o que lhe machuca, Ele sabe muito bem o quanto lhe machuca. Mas não temas, Ele é poderoso para nos socorrer. Por isso, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E esse consolo não vem da terra, vem dos céus, não vem de homens, vem de Deus. Isso é Natal, gente. É viver sobre a certeza que não há mais tempo a esperar. O que nos resta agora é viver. É viver, porque o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. E o maior presente Ele já nos deu, que é o seu unigênito Filho. Único Filho. Foi nos dado como herança eterna. Eu desejo a você aí, você mesmo. Desejo a você um feliz Natal, e que Deus abençoe o seu lar e a sua família, faça da sua casa uma estalagem de portas abertas, um lugar onde Jesus possa nascer, viver e reinar, porque a Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele o louvor para todos sempre, e todos declaram amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Os anjos anunciaram nos céus, e agora chegou a nossa hora de anunciar na terra. Olha para o seu irmão e diz a ele: nasceu, nasceu, uau, nasceu o nosso Salvador, o menino Jesus. Sabe o que significa isso, meu irmão? É que nasceu a esperança, nasceu a fé, nasceu a paz. Agora, tudo que era promessa se torna realidade nele. Tudo que era promessa se torna realidade nele, por meio dele e através dele. Então viva esse Natal, e faça desse Natal algo contínuo em sua vida. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego
ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver. Vamos te colocar de pé em nome de Jesus. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz e conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. A Deus toda a glória, a Deus, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, teu poder restaurou-me. A Deus toda a glória, para sempre. Amém. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória.
para sempre. Amém. Glória a Deus para sempre, amém. Louvado seja o nome de Jesus.